Bom dia para você que nos assiste. Estamos conversando mais um programa Meu Doutor. E hoje vamos falar sobre um tema fundamental que vai além da saúde física. A conexão entre sexualidade, autoestima e a relação com o nosso corpo. Você já parou para pensar como a forma como nos enxergamos afeta nossos relacionamentos e a forma como vivenciamos nossa sexualidade? Para ajudar a desmistificar esse tema, recebemos hoje a doutora Luísa Miranda, psicóloga, terapeuta sexual e especialista em sexualidade, com mais de 13 anos de experiência clínica. Ela ajuda a indivíduos e casais a terem uma vida íntima mais plena e satisfatória. Além disso, é colunista e podcaster no Jornal de Brasília e se destaca por sua abordagem inovadora, integrando sexualidade, saúde mental e comunicação. Doutora Luísa, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Obrigada. Olá. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos sentar. Obrigada, claro. Doutora Luísa, para iniciarmos aqui o nosso papo tão fundamental, vamos começar conversando sobre como a sexualidade está ligada à autoestima e o modo como enxergamos o nosso corpo, que é tão valorizado e tão importante. Não é só valorizada hoje, é fundamental, né? Sim, sim. Primeiro que prazer estar aqui falando desse tema, porque como você falou, né, a sexualidade ela é muito importante e ela está em tudo que nós fazemos. Então quando a gente fala de sexualidade, de autoestima, é isso, existe uma relação muito profunda, não só entre as duas coisas, mas em todas as áreas da nossa vida, assim. É muito comum, por exemplo, eu falo, né, que os meus pacientes me procuram no consultório, às vezes para tratarem questões simples, mas quando a gente vai perceber, está bem mais profunda e muito mais voltada para outras áreas também, como, né, família, como você aprendeu sobre o seu próprio corpo, como você viu isso dentro de casa. Então, quando a gente fala de sexualidade e autoestima, a gente fala de tudo, de como eu me apresento no trabalho, de como eu me relaciono amorosamente ou sexualmente com outras pessoas, se eu me sinto magoada facilmente com alguma questão também. Então, tem a ver com várias questões, assim. Isso é importante a gente analisar essa questão e a sua experiência no seu consultório, como a senhora aborda isso, qual a resposta dessa percepção do corpo, né? Não só afeta a sexualidade e aí tem um reflexo nas doenças mentais, na ansiedade, na depressão, no trabalho, né? Como é que esse conjunto de coisas a senhora tem conduzido e tem abordado? Sim, interessante. De novo, assim, né? E aí tem uma questão muito interessante quando a gente fala de sexualidade, que muita gente vincula a sexualidade apenas com vida sexual. E aí uma coisa que eu acho bastante interessante é que normalmente as pessoas buscam prazer no sexo e não têm prazer na vida. Então eu trago muito essa reflexão, né? De que no sexo a gente transborda aquilo que nós somos. Então se eu tô bem com a minha autoestima e eu tô me sentindo bem com o meu corpo, isso vai fazer com que eu me sinta melhor no trabalho, ou me relacionando com outras pessoas, com a minha família, e isso vai fazer também com que eu transborde melhor no sexo, né? Então essa questão de novo da autoestima, trabalhar isso, não só ir à terapia, mas o autoconhecimento também ele é muito fundamental nesse lugar, porque a gente tem uma base, né, familiar às vezes, religiosa, envolve várias outras questões que vão mexer muito com quem nós somos. Então dependendo de como é que você se relaciona em casa, e de como é que sua família trata o seu corpo, né? E aí a gente tem que olhar muito para os padrões estéticos também, que estão exigindo cada vez mais que a gente se sinta bem com o nosso corpo, mas ao mesmo tempo nós nunca estamos boas o suficiente. A abordagem de como a pessoa se sente e se vê é importante, o reflexo externo. Sim. Mas a cobrança externa é maior ainda. Então é o que a senhora colocou. Nós temos primeiro estar bem né? Você tem que estar bem com você mesmo. Você tem que se sentir valorizada, se achar bonito, né? Sim. E não se preocupar com padrões impostos. Mas isso faz parte da cultura. Com certeza. Faz parte da história da humanidade. Não adianta querer separar, porque é impossível isso. E sempre vai acontecer. As pessoas gostam de impor padrões, seja a cultura familiar, seja no trabalho, seja na vida social.
Você se sente discriminado no trabalho, se sente discriminado nas relações sociais, Sim. na escola e tal. Uhum. Isso aconteceu ao longo do tempo e é a história do bullying e tal. Isso vai existir e a gente tem que criar resiliência para enfrentá-la. Esse é o trabalho que a psicóloga faz, que o psiquiatra faz e tal, que os profissionais de saúde fazem, né? Toda essa base de apoio. Sim. Mas hoje, doutor, a gente tem uma coisa que é cruel, né? E que se valoriza demais, e que causa um dano enorme à saúde mental e afeta a sexualidade de uma forma assim absurda, que são as redes sociais. Sim. E aí eu gostaria que a senhora comentasse essa coisa que não é tão recente, mas que está causando um dano enorme. As pessoas não vivem mais as suas próprias vidas. Sim. Vivem as vidas de terceiro, das telas, do Instagram, do Facebook, que é narrativa e que não corresponde à vida real. Impacta, na realidade, na conduta e no comportamento das pessoas e leva ao sofrimento mental. Como é que é isso? Sim, nossa, muito importante, né? É muito legal a gente olhar para isso e perceber que a gente também está num contexto, além das redes sociais, muito doentio, né? Assim, no sentido de violência emocional, de crenças e valores que não são mais saudáveis para muitos de nós. E as redes sociais é isso, elas trazem muitas questões, trazem muitas informações, que eu acho que já traz a questão da ansiedade. Então hoje é isso, a gente tem muito mais gente ansiosa, muito mais gente insegura, porque se tem um padrão de beleza e de vida, às vezes, no Instagram, que é inalcançável. E é aquilo, né? Irreal, na realidade, traçando para o popular, é tudo uma narrativa mentirosa. Exatamente. E você compra. Exatamente. E é o perigoso, né? Porque quanto mais você vai vendo, mais daquilo vai aparecendo para você e mais refém você vai se tornando daquilo. Então é uma droga, né? Então é muito interessante a gente pensar nisso também, assim. No que a gente está... O que a gente está buscando nessas redes sociais? E aí eu tenho visto também bastante no consultório essa questão da própria carência. Parece que a gente nunca é bom o suficiente. Né? E aí a gente vai buscando alternativas, vai buscando formas de se sentir melhor com o nosso próprio corpo. Mas, de novo, quais são os parâmetros que a gente está usando para essa saúde, né? Tanto para a saúde mental, tanto para a saúde do corpo. Então, acho que é muito importante entendermos que o problema não é só a rede social, mas como nós usamos, como várias outras coisas na vida, né? Nesse bate-papo aqui, a gente tem que abordar algumas coisas do dia a dia. Impressionante é que você termina se espelhando em alguns influencers, alguns profissionais da área, que depois você descobre que a vida pessoal daquelas figuras é um desastre. É isso. Né? Você compra uma receita de um exemplo de influência de alguém das mídias sociais que vende uma imagem irreal. E você não investiga a vida pessoal daquela pessoa, até porque eles escondem, né? E de repente você descobre que o que você está se espelhando e procurando atingir é uma farsa. Exatamente. E que impacto isso tem na vida dessas pessoas quando descobrem isso? Já se fez um estudo a respeito disso? Nossa, que interessante, né? Eu acho que os estudos estão sendo feitos, né? Até porque a própria sexualidade ela é muito recente. Os estudos da sexualidade são bastante recentes, né? Mas isso é muito interessante mesmo, assim. E, de novo, essa questão da comparação, de você estar ali tendo um padrão altíssimo, mas como você falou, né? A tal da hipocrisia, ela tá muito presente na nossa vida. E, de novo, eu percebo muito isso no consultório. As pessoas querem transar e ter vida sexual ativa, mas elas não querem ter uma vida prazerosa. E aí entra muito também essa questão do machismo, né? Que a gente tem que comentar um pouquinho. O quanto que isso vai afetar também, tanto na relação com as mulheres afetivamente, quanto no trabalho. E é isso, os parâmetros que a gente está criando, as comparações que a gente vem fazendo do que é sucesso para cada um de nós. Então, até o significado das coisas, né? A gente tem que passar a questionar mais. Porque o que é ser feliz hoje, né? Diante de tudo isso que a gente tem. Mas quando a gente aborda a questão da sexualidade, a sexualidade feminina a gente está abordando com uma certa intensidade, mas isso afeta também a sexualidade masculina. Com certeza. O que tem de caboclo querendo estar marumbado, isso e aquilo outro, porque acha que vai ficar mais, né? Mais atraente e tal. E isso impacta necessariamente no desempenho sexual dele na cama. Sim. Porque se ele não atinge aquele padrão que ele se espelha, ele se sente impotente. Perfeito. Então afeta ambos os sexos, né? Sim. Mas a gente está chegando já ao final do nosso primeiro bloco, mas antes de dar o intervalo,
Eu gostaria que a doutora comentasse com a gente também o impacto nas diversas fases da vida, porque o idoso também está, e hoje a história do idoso jovem, até porque o processo, né, a longevidade é um fato, né? A vida sexual tem se prolongado por diversos aspectos, inclusive pela questão do uso de medicamentos. Sim. Como isso tem afetado a vida do idoso também? Sim. Na verdade é isso, né? Em todas as fases a gente precisa entender que existe a sexualidade. Isso também é algo importante. Mas a valorização da sexualidade do idoso é uma coisa mais recente. Com certeza. Como é que estão os trabalhos da sua observação no consultório hoje sobre isso? Tem crescido bastante. Isso é muito bom, assim. Inclusive, brinquedos eróticos para a terceira idade tem vindo mais, né? Então, assim, as mulheres hoje têm mais informação, isso é muito importante. As mulheres estão se unindo mais hoje, diferente de algumas outras épocas que existe muita competitividade, ainda existe, mas as mulheres hoje estão amadurecendo mais e podendo contar umas com as outras, o que é muito importante. Então, nesse processo também da mulher e do homem idoso, eu acho que entender que existe redes de apoio e pessoas que também estão vivendo ativamente, não só no sexo, mas é isso. A gente tem vários modelos aí, né, de homens mais velhos que estão começando a fazer maratona depois dos 60, 70 anos. Então, trazer isso também, o quanto que esse autoconhecimento, o quanto a valorização e ter outras pessoas perto de você que se movimentem em relação a isso. Mas é uma questão cultural também, de novo, né? O nosso país, infelizmente, ainda não valoriza o idoso. Então, tem muito essa questão da impotência na vida. Associar a impotência à longevidade, né? Exatamente. Então, impotência como pessoa, né? Então, na realidade, a gente está tendo a diminuição do preconceito numa vida sexual ativa na vida. Mas uma coisa que é muito importante dizer, apesar disso, a gente tem que lembrar das ISTs, né? Que são as infecções sexualmente ativas. Que às vezes as pessoas idosas vão praticar o sexo, né? Não vão engravidar mais por outras questões e esquecem do uso do preservativo. Isso é um assunto extremamente importante e relevante, mas vamos abordar no nosso segundo bloco. Chegando ao final do nosso primeiro bloco, não saia que o assunto está muito importante, muito empolgante e interessante. E aguardamos no próximo bloco. Estamos de volta ao nosso segundo bloco. E no primeiro bloco nós encerramos com a doutora já começando a tratar das infecções sexualmente transmissíveis, que são fundamentais à sua prevenção na vida tanto do homem como da mulher. E agora, próximo ao carnaval, né, é um período crítico, não só das infecções sexualmente transmissíveis. Eu gostaria de chamar a atenção também, que eu sou ginecologista, obstetra, e aconselho a vocês também de se prevenirem, né, de uma gravidez indesejada. Doutora, e as doenças sexualmente transmissíveis nesse aspecto, como é que impacta? Então, eu acho que de novo vem a questão da consciência, né? A gente tem muito uma educação sexual voltada ainda para os adultos, mas a gente não tem uma educação voltada para esse tipo de público também. Então, isso faz com que as pessoas achem e criem, desenvolvam crenças ou tragam crenças que, de novo, não fazem mais parte da nossa realidade. Pensamento mágico que isso é coisa de adulto, de jovem, né? Exatamente. Assim como isso, tem pessoas, né, da terceira idade que acham que não vão se apaixonar mais porque esse tipo de fase já passou. E o prazer é para todas as idades. Isso é muito importante, né? Dentro de, obviamente, o que cabe de prazer em determinadas fases da vida, mas o prazer, ele faz parte de quem nós somos, né? Uma energia que movimenta muitas coisas. Então, de novo, essa questão voltada para a terceira idade, de os idosos se sentirem bem também com eles mesmos, né? De lembrarem que eles também têm muita coisa para viver, diferente do que já foi vivido, como todos nós, mas que ainda existe prazer e ainda existe muitas coisas boas para acontecerem, né? Até porque o sentimento, ele começa e termina com a vida, ele é presente em toda a existência. Exatamente. Então você pode odiar, pode se apaixonar, qualquer fase da vida. Sim. Né? Você tem a criança que é apaixonada por, né? O adulto e o idoso também, né? Sim. De vez em quando a gente vê aí casais, recentemente, passou na televisão, um casal de 80, 90 anos, né? Que se apaixonaram e se casaram e foi motivo de uma reportagem na televisão. Sim, então ele está sempre presente, sim. Não é verdade? E com relação ao carnaval, é aquela história, tem que realmente se proteger, porque é fundamental, é uma fase de relacionamento intenso, mas tem um reflexo imenso. Com certeza, né? Com certeza. Isso impacta no seu consultório depois, com uma queixa, com algum distúrbio, essa fase de carnaval, ou é só mito?
Porque na obstetrícia a gente sabe aquela fase que tem a maior incidência de aborto, a maior incidência de partos, que a gente chama que são os abortos e os partos pós-carnaval, que ocorre exatamente naquele período. Sim. Isso não é mito, isso é verdade. Inclusive, eu acho que eu sou bem filha do carnaval, né? Porque eu e o meu irmão somos dessa época também, então cabemos na sua estatística. Então é isso aí. Sim. Bem, e com relação à redução do desejo sexual nessa fase, como é que ela chega ao seu consultório? Pois é, e é interessante... Porque isso é uma questão hormonal também, né? Claro, mas vamos primeiro abordar claro. essa questão. Eu acho que assim, como psicóloga, né, e eu atendo clinicamente as pessoas também dentro da terapia sexual, é muito importante que a gente veja primeiro como é que está a condição fisiológica daquela pessoa para a gente entender se o que ela está vivendo tem a ver com questões fisiológicas ou é puramente emocional. Mas normalmente está tudo muito vinculado. A questão cultural, fisiológica, emocional, está tudo muito vinculado, né? Então, por exemplo, quando a gente vai ver essa baixa de libido das mulheres ou dos homens, enfim, a gente tem que entender, inclusive, como é que foi essa história de vida. Porque, de novo, né, normalmente eles trouxeram uma educação e uma concepção do que é o prazer, de como o homem tem que se portar, qual é o papel da mulher nessa sexualidade, que pode ser que também vai trazer algum tipo de incômodo para aquela mulher, né? Porque o tesão e a liberdade sexual estão muito vinculados. Então, às vezes, essa mulher se sentir mais livre com o próprio corpo, entender a própria história, estar bem com o próprio corpo, né? Porque também tem essa questão da terceira idade, a relação com o corpo, e a gente vem de uma cultura que massacra muito as mulheres mais velhas, então isso também é um desafio, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, lidar com isso de uma forma mais saudável, né? Entre os dois e quando socialmente. a gente aborda a questão do libido, tem a questão da perda da capacidade hormonal durante a vida, seja na menopausa, na andropausa, mas a deficiência hormonal talvez não tenha tanta importância na queda do libido do que tem os outros aspectos. Sim, né? Sim. Do relacionamento social, do relacionamento familiar, da autoestima, das doenças mentais. Sim. Então, a gente procura, evidentemente que tem que procurar o urologista, o ginecologista, para fazer a reposição quando necessário, mas o principal fator não é o hormonal. Então, esses outros fatores é que chegam ao consultório do especialista em sexualidade, seja psicólogo, seja psiquiatra e tal, né? E essa abordagem, como é que a senhora faz? Pede a avaliação do urologo, do ginecologista, está atento aos abusos das reposições hormonais desnecessárias, que hoje virou um comércio, o uso indiscriminado de testosterona, né? Que leva a uma série de problemas orgânicos, sejam hepáticos ou em outras esferas, seja surgimento de câncer, e sintomas masculinizantes. Né? Como é que essas... Vamos primeiro, depois a gente aborda a repercussão no seu consultório na área da psicologia desses efeitos androgênicos, masculinizantes do uso exagerado da testosterona. Mas vamos primeiro desses fatores não hormonais da queda do líbido. Sim. É um grande desafio as pessoas buscarem a terapia sexual ainda, por exemplo. Como psicóloga, vem alguns pacientes, mas a terapia sexual, por exemplo, ela ainda assusta um pouco as pessoas. Porque é isso, o sexo ele é um mito, né? Um mito é um tabu. Então, falar sobre sexualidade e sobre as profundezas que vêm com essa sexualidade dói. Porque às vezes você vai perceber que a sua falta de libido, a sua falta de autoestima ali, está vinculada com abusos que você teve na infância com algum parente, por exemplo, ou pessoas próximas, que infelizmente é mais comum do que a gente imagina. Trauma, problema psiquiátrico, né? Então, a sequela, a cicatriz psíquica é fundamental nesse aspecto também. Então é importante buscar essa história. Sim, então entender como é que é a relação da pessoa com a família, se ela teve voz em casa, se ela tem voz na vida, como é que ela se posiciona nos espaços que ela ocupa, como é que ela se sente em casa com a parceria, com o filho. De novo, ela tem espaço de voz? Quais valores que ela está levando, né? Então, tudo isso a gente vai trabalhar e questionar na terapia também. Quais crenças aquela pessoa está carregando que não são saudáveis para ela, que não faz sentido, que está levando ela a um estado de sofrimento. E aí é onde eu trago no podcast que eu tenho também essa concepção, né? De juntar sexualidade, saúde mental e comunicação. Porque estão todas muito vinculadas. Então, se sentir bem com você, ter mais autoconhecimento, e o autoconhecimento, ele é difícil, ele é muito desafiador, porque você vai passar por questões que doem,
que você não queria aceitar, que é difícil, porque né, a gente está crescendo também, já passou por fases difíceis, traumáticas, enfim. Repete-se padrões também que às vezes são muito doloridos, que também mantém a pessoa às vezes com uma baixa autoestima. Então tem várias coisas aí que a gente tem que olhar que são muito complexas, mas que é muito lindo também, porque o ser humano ele é muito complexo. Mas ele tem muito potencial para ser prazer e sentir prazer e levar o prazer. E mais uma vez, né, não o prazer sexual necessariamente, mas o prazer da vida, de se relacionar com as pessoas. Qualidade de vida. Exatamente, né? Qualidade de vida, qualidade de relacional, intimidade, conexão. Porque, mais uma vez, falar de sexualidade é falar sobre conexão. Não, perfeito. Né? Mas uma coisa importante que a gente observa também, que é fundamental, não sei como é que é abordar aí no consultório, é a questão familiar da competição naquele núcleo familiar, tanto entre os homens como entre as mulheres. Sim. Isso impacta muito na questão da sexualidade? Impacta. Como é que é feito o tratamento? Impacta. Porque você tem que tratar um núcleo familiar, e isso vira uma questão cultural de disputa no próprio núcleo familiar. Sim. O filho, uma filha mais bonita, o outro Sim. mais bonito, o outro tem mais sucesso, e aquilo como impacta negativamente naquela exaltação a quem está se sobressaindo com relação a quem não foi tão bem contemplado, Sim. digamos assim, pela estética. Sim. Isso é bem complicado, assim, até porque, mais uma vez, né, as redes sociais trazem aí que você tem que parecer muito bem, que os filtros estão aí também para ajudar nessa questão, mas isso é muito desafiador mesmo. Então, é muito trazer essa consciência do que é bonito, do que é belo, do porquê que existe, o que existe por trás desse incentivo estético também. E exagero na convivência, né, familiar, Exatamente. da cobrança. Exatamente. Mas uma questão que eu gostaria de abordar e que a gente percebe como médico no consultório, eu faço ginecologia, faço clínica médica e tal, e é o exagero no uso da testosterona que tem levado a sintomas masculinizantes e que tem levado também ao arrependimento, a ansiedade, a depressão, e que alguns efeitos dessa terapia exagerada, que a indicação é bem precisa, né? Sim. Ela não tem mais retorno. Aquelas alterações são permanentes. Isso está tendo reflexo na sexualidade, até no estado emocional e mental das pacientes? Sim. E é interessante dizer isso, né? As pessoas procuram a terapia na última alternativa. Ainda existe também esse tabu de, eu não preciso de ajuda, ou se eu vou para terapia porque eu não dou conta sozinho e eu tenho que dar conta sozinho. Então é isso também, as pessoas às vezes buscam milhões de opções e quando elas estão no fundo do poço é que elas vão buscar ajuda, né? Então isso também é muito complicado quando chega até nós na terapia. A pessoa já passou por vários estados emocionais, às vezes está ali no fundo do poço querendo sair, o que é maravilhoso, mas é muito desafiador também. E aí eu acho que entra essa questão de como é que isso vai afetar a relação dela, por que ela quer tanta testosterona, tem a ver com virilidade? Entender o propósito daquilo, o que a pessoa busca aceitar que através aquele benefício daquilo, né? é momentâneo. Exatamente. E a longo prazo vai ser prejudicial. Sim, sim. E termina preferindo o efeito imediato em detrimento do prejuízo a médio e longo prazo. Como é que a gente consegue convencer que a regra não é o inverso? Não é bem assim, né? Né? Pois é. Trazer, eu acho que é isso, é questionar, trazer esses questionamentos, na verdade, e mostrando para ele quais os ganhos trabalhando com isso, trabalhando a questão de equilibrar mais os prazeres, que isso também acho que é muito essencial, assim, entender que a gente às vezes busca prazeres intensos, mas de novo, a vida não é assim. A gente precisa se acostumar com tédio, com menos, com momentos difíceis. E aí é isso, de novo, da testosterona, né? O que a pessoa busca através disso? Ela quer intensidade, ela quer trabalhar mais, ela quer mais tesão. E entender. Tem E aí outras formas que não necessariamente o uso da testosterona. Exatamente. Só quando realmente é indicado ali de uma forma, avaliação clínica que precisa a reposição não com tanta intensidade e não com tanto efeito prejudicial. Sim. Né? E aí pensar numa coisa, por exemplo, se um homem tomando testosterona, é isso, a libido dele sobe, ele é casado. Se a mulher não aumenta a libido dela também, eles têm uma questão problemática, às vezes, dentro de casa, né? Conjugal. Uma inadequação, que a gente chama. Então também é importante entender isso. A gente está chegando ao final do nosso programa, não deu para abordar isso, mas o uso das medicações também, que causa esse problema. Sim. De satisfação enorme. Quando você passa a usar determinadas drogas que melhoram a capacidade de ereção, e se o parceiro não está no mesmo ritmo, começa a ter, né,
os desarranjos e Exatamente. até as separações, aquela coisa toda. Sim, Veja que o tema é extremamente amplo, sim. mas infelizmente chegamos ao final do nosso programa e gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais, doutora Luísa. Obrigada. Bom, eu acho que é isso, é entendermos que a sexualidade ela é tão necessária como várias outras áreas da vida, é um pratinho que a gente tem que gerar também como os outros, e entender que é isso, assim, não é fácil às vezes ser quem nós somos, mas é importante entendermos esse processo, trabalharmos isso na terapia, e terapia sexual não é necessariamente só para quem quer melhorar a vida sexual, mas para quem quer ter mais empoderamento, quem quer entender melhor como é que funciona, o que gosta, como pode se relacionar melhor, como pode ter melhores resultados, e que tudo isso vai afetar não só a sua capacidade, né, de estar melhor consigo mesmo, mas de se relacionar melhor com as outras pessoas, né, e aí isso retorna para si mesmo, e para se ter uma vida sexual melhor também, né, eu acho que, de novo, lembrar que nós somos complexos, mas que existe uma forma melhor de lidar com as coisas e mais prazerosa, e que não precisa ser difícil o tempo todo, né? Perfeito. E deixar seu endereço, suas redes sociais, para que as pessoas possam lhe localizar. Sim. E, se necessário, fazer acompanhamento e tratamento, que é fundamental. Claro. Bom, vocês me encontram no Instagram, no Lu Miranda Sexóloga, e colocando também direto no Google, Lu Miranda Sexóloga, ou Muito Prazer Luísa Miranda, vocês já me encontram. Também tem lá o Doctoralia, que é um site incrível, que tem vários depoimentos dos meus pacientes. E vocês podem encontrar também isso no meu Instagram, tem vários materiais legais. E espero que vocês em casa gostem e que entendam que é isso, sexualidade é muito mais. É vida, né? É vida, sexualidade é vida. Obrigado a você que nos acompanha todo domingo aqui no canal 6 da TV Brasília, às 9h30 da manhã. Até o próximo domingo.